Bom, Apocalipse 13, do verso 11 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz chover a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A besta que surge da terra, do verso 11 em diante, é já é outro sistema, tá? É um sistema religioso. Pode ver que como é que ele descreve a segunda besta? Possuía 2 chifres, 2 poderes, parecendo cordeiro, e falava como dragão. É um outro aliado do dragão. O primeiro aliado é sistema político, econômico, militar. O segundo aliado é um sistema religioso, a falsa religião que afirma que é serva de Deus, entre aspas, mas ela é serva de Satanás. Irmãos, qual é a função de um profeta? Irmãos, a função principal de um profeta é fazer com que o povo adore ao único Deus verdadeiro. A gente vê os profetas no Antigo Testamento. Qual era a mensagem deles? Adore a Deus. Busque a Deus. Se arrependam. A minha e a sua mensagem deve ser isso. Por que pregamos todo domingo? Por que você exorta um irmão? Por que você fala de Jesus para o descrente? Porque quer que a pessoa adore quem? A Deus. Essa besta aqui, tudo que ela está fazendo é fazer com que o povo, né, em geral, venha adorar quem? A primeira besta, o dragão, tá? Então, aqui literalmente, a função da falsa religião é adorar outra coisa que não seja o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Bom? E aqui nós vemos que ele faz o tempo todo essa alusão. Exerce toda a autoridade da primeira besta e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Milagres, né? Milagres. Seduz os que habitam na terra sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, que é da primeira, né? O sistema político, né? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada sobreviveu. Alguns interpretam que essa ferida, né, essa que é descrito aqui no verso 3, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, o que alguns interpretam? Que esse ser, esse anticristo, ele vai morrer e um espírito maligno vai possuir dele, ele vai ressuscitar. Alguns imaginam assim. Outros imaginam que o anticristo ele vai ser uma pessoa que vai ser destituído do poder e depois vai voltar com toda a força. Então, independente do que seja, a falsa religião vai mostrar que o caminho verdadeiro é acreditar no anticristo, tá bom? O sistema religioso, o sistema econômico
político-econômico, já existe. O sistema anticristão, anticristo, já existe. O que é ser anticristo? Que 1 João 4,8 que fala, né? O que é isso? É querer se opor ao evangelho de Cristo e querer ser semelhante a Cristo. Tá? Tudo que é anticristo quer dizer que é ser parecido com. Então, o que você vê no capítulo 13 são coisas tudo parecidas com Cristo e o seu reino, não é? Por exemplo, liderança, cabeça, Jesus é o cabeça. Poder, né? Jesus detém todo o poder. O cordeiro, né, que lá no capítulo 5 de Apocalipse, mostra que o cordeiro que tem os chifres lá, né, que exerce os 7 chifres do cordeiro. Então, Satanás e seus capangas, seus comparsas, eles imitam, isso se chama paródia. Eles fazendo uma imitação inferior com relação a Cristo e ao seu reino. Então, a falsa religião faz com que exerce a função de falso profeta aqui. Enfim, e muitas formas aqui que essa ferida mortal é como se fosse a morte e a ressurreição, né, de Cristo, tem uma imitação, tá? Então, tudo isso aqui é uma imitação daquilo que Deus já fez, daquilo que é o Senhor, tá? Por exemplo, aqui, a segunda besta, ela é um falso profeta, Deus tem os seus profetas, ela realiza milagres, ela recebe a autoridade da primeira besta, como os crentes recebem a autoridade do Senhor para pregar o evangelho, ela engana os habitantes da terra, ela possui chifres, né, os poderes aí, e dá fôlego à primeira imagem da besta, enquanto que o Senhor é que dá fôlego de vida ao seu povo. Enfim, temos inúmeras formatos, coisas aqui em que há essa imitação idolátrica. Bom, o pano de fundo, irmãos, desses versos aqui também são em relação, aqui no verso 15, tá? E foi-lhe dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que está em foco aqui? Lá em Daniel. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Boa lembrança, né? O que aconteceu ali? Nabucodonosor levantou uma imagem e disse, ó, se vocês precisam agora se curvar, tocou, fez o toque da trombeta lá, se curvar. Quem não se curvar vai ser morto. E aí? O que faz? Aí eles não se curvaram. Os 3 rapazes, Misael, Azarias e Ananias, que receberam nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Não. Vamos adorar somente o único Deus verdadeiro. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, não adoraremos vocês não. E aí? É a hora do vamos ver, né? A hora do vamos ver. E assim, irmãos, o pano de fundo é esse, que está aqui. O que essa mensagem está nos passando? Que ao longo da história houveram flashes parecidos com esse momento aqui escatológico, esse ápice. Ao longo da história houveram pessoas parecidas com o anticristo, tá bom, irmãos? Hitler, a ideologia dele lá, né, do arianismo, a raça pura, tantos outros líderes, Stalin na Rússia, Fidel Castro na Cuba, também os imperadores, papas, enfim, figuras que ao longo da história pareciam sim e agiam como o anticristo e como o falso profeta, tá? Isso é verdade. Em cada época tem a época de seu similar ao que vai ser nos últimos dias.
Por exemplo, na época de Hitler, com certeza os crentes da época achavam que Hitler era o anticristo. Mas ele era um anticristo, não é o anticristo, tá bom? Esse anticristo aqui, ele é o escatológico, é o daquele que vai surgir naqueles dias mesmo, tá bom? Mas ao longo da história vem surgindo figuras semelhantes para confirmar para nós que de fato esse da Bíblia ele vai aparecer, tá? Então, os que aparecem ao longo da história é para testar também o nosso coração, tá, irmãos? Então, muito cuidado com relação aos equívocos, né? Que as pessoas, o anticristo é fulano. Eu já ouvi que era tanta gente, que era Donald Trump, George Bush, Bolsonaro não saiu dessa lista, não. Tá na lista também. O anticristo é ele, porque ele se diz que é Cristo e tal. É Lula, era não sei quem, era o Maitreya, era o Hugo Chávez. Meu amigo, não é. Isso aqui é o anticristo vai surgir para resolver os problemas do mundo. Com certeza que é um líder mundial e vai surgir aí pelo próprio pelo, pela própria democracia, né? Então, a democracia, o comunismo, o capitalismo, todos os sistemas, todos eles estão debaixo do inimigo. Bom, irmãos? Então, todos os, por exemplo, a besta surgiu da onde? Do mar. E a outra besta surgiu da onde? Da terra. Tudo isso aí representa os povos, as tribos, as línguas e as nações. O próprio Apocalipse decifra muito bem que esse mar, essa terra, são os povos, as pessoas que elegem esses líderes, tá? Então, é por aí, né? Então, estamos aqui partindo de toda uma construção, irmãos, sobre a questão da adoração, tá? No verso 15 nós falamos que como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Aí o verso 16, é o mais polêmico de todos, né? Vamos entrar agora. A todos os pequenos e grandes, olha, duas categorias. Escravos, grandes e pequenos e grandes, ricos e pobres, mais duas categorias. Livres e escravos, mais duas categorias. Faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Olha aí. Então, João pega assim, essas categorias, são 6 categorias, divididas em 3 grupos, não é? 3 grupos que representam aí a humanidade toda, tá bom? Essas 3 categorias são a humanidade toda, todo tipo de gente, ele está querendo dizer aqui, do menor ao maior, todos que estão debaixo desse sistema maligno, eles vão receber uma marca. E aí, vamos para a construção do que é essa marca, tá certo? Vamos passear aí sobre questões históricas e bíblicas sobre a questão da marca. Os romanos costumavam colocar tatuagens ou marcas de ferrete nos escravos, né? Para indicar a propriedade. E o mesmo se fazia com os soldados ou os membros de determinadas seitas que se devotavam a algum deus em particular. Essa marca também poderia ser algo semelhante aos papéis da cidadania que identificariam as pessoas como seguidores leais do imperador. Irmãos, na época de João, as pessoas, em algumas dessas cidades, para elas participarem de guildas comerciais ou de cooperativas, elas precisariam de um contrato. E nesse contrato as pessoas deveriam adorar a imagem do imperador e outros deuses que estariam naquela cidade. No caso, Éfeso seria a Diana dos Efésios e por aí vai. E aí havia essa possibilidade. Então, os crentes eram excluídos porque eles não queriam participar da adoração ao imperador. Eles não queriam aquele direito de exercer comércio para adorar ao imperador, tá? Ou outros cultos, participar das procissões.
Então, quem não participava era visualizado e assim denunciado, certo? Em Deuteronômio 6:8, Deus disse aos israelitas, irmãos, que para colocarem o Shema, que é ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, né? É o lema de Israel, em Deuteronômio. Colocar o Shema nas suas mãos e testas. É um texto base aí de alguns filactérios, né, que eles colocavam aí nos braços, nas mãos, que é usado aí por judeus ortodoxos. Então, já essa ideia já vem lá de Deuteronômio, né? A palavra de Deus na mão, na testa, estampada, para mostrar que segue ao verdadeiro Deus e por aí vai. É provável que João e seus leitores também vissem a marca da besta como uma paródia dessa, desse colocar da palavra de Deus no braço, na testa. Além disso, né, Ezequiel, capítulo 9, verso 4, Deus exigiu que a letra hebraica tal, né, a última letra do alfabeto hebraico, fosse posta na testa de todos aqueles que haviam se arrependido da idolatria nacional, indicando que pertenciam ao Senhor. Então, marca já está falando que é pertencimento, tá bom? Então, Deus utilizou desse mecanismo ao longo da história do povo hebreu, viu, irmãos? A marca também, historicamente, era usada pelo selo do imperador em contratos empresariais e para a impressão da cabeça do governante romano em moedas. Então, era utilizada também nesses contratos das guildas comerciais, das cooperativas, tá bom? A marca lá do anel lá que era o rosto do imperador, tá bom? Então, a marca em Apocalipse, capítulo 13, irmãos, Leandro Lima diz assim, que faz alusão ao selo de aprovação político e econômico do Estado. Ou seja, pessoas que aprovam as ações malignas do sistema político, econômico e religioso deste mundo, né? Dado apenas aos que aceitam suas exigências religiosas. A marca sobre a fronte, que é o nome da besta, o número do seu nome, é uma paródia e o contrário do selo em Apocalipse 7, 3-8, que é o nome divino escrito na testa de cristãos verdadeiros. Irmãos, olhando aqui, tá certo? Apocalipse capítulo 7, vamos abrir aqui. É muito importante que a gente venha entender. O povo de Deus já foi selado pelo Senhor. A gente já fala tanto de selo do Espírito Santo, mas parece que as pessoas não entenderam ainda o simbolismo, tá? No capítulo 7, verso 3, verso 2, diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Opa! Apocalipse capítulo 7 está falando dos 144 mil selados por Deus, tá? Irmãos, algumas seitas, inclusive Testemunho de Jeová e outras seitas ao redor do mundo, reivindicam para si que eles são os verdadeiros crentes e eles são os 144 mil que são carimbados pelo Senhor, tá? Apocalipse, irmãos, é um livro simbólico. 144 mil é um derivado de 12. 12 vezes 12 mil, que dá 144 mil. Que é o número do povo de Deus. Ou seja, Deus tem um povo seleto sobre a face da terra. É isso que o texto está nos mostrando. Aí, para lhe provar isso, vamos lá no capítulo 14, que a gente vai estudar na próxima vez, tá certo? Diz assim, no capítulo 14, verso 1. Olhei, eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome
e o nome de seu pai. Opa, olha aí, ó, um selo, mas que está escrito na fronte. Na minha cabeça, irmão, não está escrito o nome. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço ao Senhor. Não tem nada escrito na minha cabeça. Mas, pelo Santo Espírito, que isso é confirmado. Tá bom? Também no capítulo 14, a prova é tão grande que o povo de Deus é representado nesses 144 mil, é que ele vai dizer aqui, ó, no verso 3. Se você tiver com o Apocalipse aí aberto, capítulo 14, verso 3 até o 5, até o 4, diz assim: entoavam um novo cântico diante do Cordeiro, diante do trono, aliás, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico que não os 144 mil que foram comprados da terra. Quem foi comprado, irmãos? Cristo nos comprou, né? São estes os que não se macularam com mulheres. Veja que problema que vamos encontrar aqui. Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Irmãos, o texto está falando de crentes, de salvos, de eleitos. Quando o texto fala que não se macularam com mulheres, aí já derruba a tese de que é literal. Por quê? Se for literal, tem que ser só homem. E agora? Só os homens vão ser salvos, irmãs. Coitada das irmãs, vai ficar tudo aí na terra. Já pensou? Não, tá vendo que não é literal? Aqui está simbolizando homens, pessoas que se preservaram virgens, incontaminados. É o mesmo simbolismo da noiva, que se casa virgem com o cordeiro. Tá bom? Então, a gente vai entrar nisso aqui no próximo estudo. Mas para vocês verem que os selados, os marcados pelo Senhor, foram selados na fronte. E esses 144 mil simboliza um número concreto do povo de Deus. Não pode ser literal, senão só vai ser homem. Tá vendo? Se for literal, vai ter que ser só homem. Então tá eu, o Otoniel aí nessa lista aí, tudo salvo. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Então, vamos entender que isso aqui realmente é simbólico, tá? E voltando para a marca, voltando para o selo, Deuteronômio falando de fronte, mão, Apocalipse 7, Efésios capítulo 1, que fala que o Espírito é o selo da nossa herança, o penhor da nossa herança, o selo de Deus para nossas vidas. Então nós já somos selados pelo Senhor. Aqueles servos de Deus, realmente salvos pela graça do Senhor, foram selados, marcados pelo Senhor. Testa e mãos. Testa é tudo que eu penso, tudo que eu sou, que está na cabeça, localizado na cabeça. E mãos é tudo que eu faço, tudo a quem eu sirvo, tá? As mãos representam essa servidão que eu vou servir, certo? Então, irmãos, para que o mundo esteja selando, aqui é uma paródia, né? O anticristo aqui, a besta aqui da terra também, está imitando o que Deus já fez com o povo de Deus, que é marcar, é selar os dele, tá? Então, ele vai trazer essa questão da marca. Vamos atentar, irmãos, para o propósito dessa marca, tá certo? O propósito dessa marca era indicar tanto o abandono da sua lealdade anterior, como a aceitação absoluta de uma nova lealdade. Ou seja, se eu não quero a marca de Cristo, se eu não quero, se eu rejeito a mensagem de Cristo, eu estou aceitando, eu estou sendo leal a um outro sistema. Estou sendo marcado por um outro sistema, uma outra marca. Então, está falando de lealdade. As pessoas que estão se deixando ser marcadas são leais àquele sistema. E nós que fomos marcados pelo Senhor, somos leais a Cristo, ao seu reino, à sua fidelidade. Observe-se a polaridade resultante. Crentes são marcados com o selo de Cristo, né? Já falamos, enquanto os descrentes têm um sinal da besta, uma marca lá. Não há neutralidade nessa guerra, irmãos. Não pertencer a Cristo equivale
a pertencer a esse sistema maligno satânico que é operado por essa tríade. As bestas, as duas bestas e o dragão, né? O inimigo, o sistema religioso e o sistema político, econômico dos governos. Só lembrando, irmãos, nós devemos obedecer aos governos tudo que não for contrário às escrituras, tá bom? Que os governos foram instituídos por Deus. Porém, são governos corrompidos pela natureza perversa e também por Satanás, tá bom? Irmãos, já que os irmãos aqui da Ásia Menor que estavam ouvindo essa palavra, tem relevância para eles também, tá? Nas cartas a Esmirna e Filadélfia, os cristãos haviam sido afetados pela pobreza e tinham pouca força, poucas pessoas, né? Por causa da oposição dos judeus. Em Pérgamo e Tiatira, a estrutura de guildas comerciais que controlava a vida da cidade impunha uma enorme pressão econômica sobre os cristãos para se conformarem às tradições pagãs. A marca também pode indicar que os seguidores de Cristo da besta têm em si a estampa da imagem, o caráter do seu respectivo líder. Veja, a marca de Cristo em nós está dizendo o quê? Nós somos marcados pelo Senhor, nós somos pertencentes ao Senhor e nós precisamos imitar o Senhor, de fato. Né? A marca, ela traz essa conotação. Então, a fronte representa o compromisso ideológico e a mão, a aplicação prática desse compromisso. Tudo o que penso e tudo o que eu faço. Tudo isso aí é essa marca. Pode ver que quem é que recebe a marca? Quem não adora, quem adora. Quem recebe a marca é quem adora o sistema. Quem adora, quem troca isso, quem troca qualquer outra coisa, a mensagem do evangelho por qualquer outra coisa, tá? Então, irmãos, devemos frisar o seguinte: a principal mensagem aqui é de aceitação, é de ideologia, do fato do sistema político, econômico e religioso colocarem suas doutrinas, suas teses, suas palavras para que o povo de Deus aceite de goela abaixo, tá bom? Então, à medida que a humanidade vai avançando, vai se deteriorando a humanidade e vai surgindo ainda mais pressão contra o povo de Deus, entendeu? Então, muito cuidado quando as pessoas, ao longo da história, querido, pode pegar vídeo do YouTube aí que está empestado de vídeo, com medo da marca da besta, enfatizando a literalidade de algo físico e que vai ser implantado. Chip, irmão, chip é coisa do passado. Agora já estão dizendo que é uma vacina quântica, que é um código genético, que é o 5G. Eu já vi. 5G é a marca da besta. Veja que problema. Enquanto as pessoas estão focadas nessas coisas físicas, antes era o cartão de crédito, código de barras, deixa eu ver o que mais. Alguém lembra mais aí do que já era a marca da besta? Então, diante de tudo que a gente tem exposto aqui, é importante frisar a mensagem principal do que o texto está nos comunicando. Tá bom? Sobre essa questão literal, realmente eu sou mais do lado de que é simbólico, é algo ideológico, mas não podemos descartar algo físico. Pode, é possível, mas só com uma condição, irmãos. A marca só pode ser algo físico se houver a adoração, se houver, antes de tudo, qualquer obrigação à adoração. Por exemplo, beleza, vai querer implantar um chip, né? O mais famoso, mais falado é o chip, né? Beleza, vai botar na minha mão, na minha testa, beleza. Agora, se não me cobrarem nada, não me cobrarem absolutamente nada além disso, é apenas um localizador, um GPS, algo que o governo quer saber, aquela coisa, sei lá.
Agora, se exigir, bom, mas tem aqui, para aceitar o chip, é preciso aceitar nossos termos de uso. E nos termos de uso tá lá. Tem que ter alguma idolatria lá. Entendeu? Então, o que for ofertado fisicamente tem que ter a ver com a adoração, irmãos. Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso. Já disseram que o cartão de crédito era a marca da besta, quem usa é um besta, uma coisa toda lá, né? Enfim, é algo que está ligado ao nome, ao sistema, àquilo que se opõe a Cristo, tá? Então vamos prestar atenção nisso. As pessoas dão muita ênfase ao chip e as coisas físicas, mas não presta atenção na mensagem principal. Enquanto, irmãos, as pessoas estão deixando o sistema político, religioso, mundano entrar em suas casas, nos celulares dos filhos, nas novelas, nas coisas que a gente visualiza, o pecado sendo empurrado de goela abaixo. Está entrando. E a pessoa olhando lá. Ai, qual é a marca da besta? E o sistema da besta entrando na vida das pessoas. Vai pensando que é algo físico lá, que é um chip, que é uma vacina, que é não sei o quê. Enquanto isso, o sistema está lá entrando de goela abaixo na vida dos crentes. E muitos já se desviaram, irmãos, que são oferecidas, né, na internet aí para as crianças, vários YouTubers investindo pesado na vida das crianças também. E aí, um alerta aos pais para que esse sistema que adentra as portas através da internet é um alerta muito grande para que esse mundo pervertido não venha ocupar a vida dos infantes. Quem está envolvido, eu até falei isso em outra ocasião, em Apocalipse também. Quem está envolvido com questões financeiras, assim, de fazer uma fezinha, por exemplo, é porque em seu coração, o Deus que ocupa, o ídolo que ocupa o coração dessa pessoa é o dinheiro. Então ela não se satisfaz, ela vai buscando do dinheiro, o dinheiro vai consumindo a vida dela, daquela pessoa. Eu tenho parentes que estão mergulhadas nisso. Uma vez um parente meu ganhou R$ 600, mas ele vem jogando há anos. Veja, é um escravo. O ídolo dominando o coração da pessoa. Então, E causa uma dependência como qualquer droga, né? isso, a pessoa não é um doente. Ele está aprisionado pelo pecado, tá? É, Nada, e sempre vai ser exato. esse Então, mundo, tá? enquanto as pessoas estão dando ênfases bestas, né? ênfases malucas, aí isso aqui vai se cumprindo dia após dia no dia a dia das pessoas. Agora, uma coisa a gente não pode ser a favor, irmãos, de controle, né, dos governos. Isso é maligno. Ah, tem que ser vacinado para entrar em determinado lugar. Isso já passa do que é lícito para o crente. Isso já procede do maligno. E isso nós não estamos obrigados a obedecer. Entrar na lanchonete, o camarada fez assim para mim. Tava eu e mais quatro, eu, já mais três no caso. E assim para mim, sim. E aí? O que foi? Não, cartão. Aí eu vou andar com cartão para quê? Não vou pro posto de saldo, só quando eu não vou no posto de saldo que eu ando. Aí ele falou assim, aí eu dei as costas, vamos embora, pessoal. Aí depois ele, não, 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 vem cá. Que ele viu, né, que era 5 pessoas, ia perder, né? Então, essas ordens aí de só pode entrar em tal lugar se tiver vacinado. Isso não procede do Senhor. Isso também é um insight. É um insight daquilo que vai ocorrer no futuro. Né? Qual é a diferença? Quem adora ou quem não adora esse sistema. Tá? Mas isso não é a marca da besta, tá bom? A vacina não é, pelo amor de Deus. Cuidado com isso. Mas muito cuidado com isso, viu, irmão? Para dar ênfase a essas coisas.
No verso 17, no verso 17, já falei, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Qual é a marca? O próprio texto já está dizendo que é o quê? Que tem a marca? O nome da besta ou o número do seu nome? Tá vendo que é algo ligado à idolatria, à ideologia, à adoração, ao sistema? Qual é a marca aqui? É o nome e o número do nome da pessoa. Aqui está a sabedoria. Verso 18. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Agora vamos lá. Vamos explicar isso aí também. Será que não é o CPF, Eurico? Eita, meu Deus. Então, essa questão de número aqui, irmãos, isso se chama gematria. É quando eu pego as letras de um alfabeto e transformo em números. Por exemplo, no português. A, 1. B, 2. C, 3. Simples aí vai. No sistema da gematria, no hebraico também existia isso. No grego também existia. Também no sistema latino também existia a gematria. Então, muita gente, irmãos, ao longo da história, foi fazendo cálculo. Eu já vi um cálculo mostrado para mim no seminário, época do seminário. Um rapaz, um pessoal que estudava muito sobre os papas, a besta é o papa, não sei o quê, estava dando muita ênfase. João Paulo II, João Paulo II, né? Não tinha morrido ainda, e aí as pessoas estavam calculando que ele era a besta, e dava 666, por incrível que pareça, o cálculo. Depois o Bento XVI, né? Depois que saiu, depois entrou o Papa argentino aí. O do Papa argentino eu não vi o cálculo dele ainda não. Mas vários nomes ao longo da história foram calculados e dava 666. Claro, um grande malabarismo, né? De vezes, mais, dividir, subtrai, aí levanta. E aí, alguns dos nossos nomes, irmãos, pode dar 666. Se a gente fazer um cálculo bem maluco lá, Eurico Lopes Costa, a gente fazer lá um marabalismo, pode ser que chegue a esse número aí. Vai que eu sou a besta aí do Apocalipse. Imaginem. Então, a ênfase que ele está dando aqui não é para a pessoa ficar lá, cada nome que aparece, Donald Trump, John Biden. Eita, eu acho que chega em 666. A gematria que João está utilizando aqui tem mais a ver com a sua época, com o hebraico o antigo, tá? Ou mesmo do latim, que ele está se referindo. Com certeza, João, né, está usando a figura do imperador romano. O imperador romano se colocava como um deus e tinha lá os sacerdotes que apontavam o imperador como um deus, como um ídolo, né, que deve ser adorado. Então, não há qualquer evidência de algum outro número no livro ser usado desse modo. Todos os números têm um significado figurativo e simbolizam alguma realidade espiritual. Nenhum deles envolve algum tipo de cálculo gemátrico literal. Então, a gente vai perder muito tempo se a gente ficar calculando o nome dos outros por aí. Do Papa, do presidente tal, de Bolsonaro, de Lula, de não sei quem. Vai perder tempo, tá? Porque o número 3 na Bíblia, né, significa algo completo, como, por exemplo, é expresso pela completude da divindade, né, número 3, que é parodiado pelo dragão. Dragão, mais a besta do mar e a besta da terra, né? 3, né? Pela besta e pelo falso profeta aqui no capítulo 13. Mas o 666 tem a ver com 3 e tem a ver com a tentativa de chegar em 7. Ele nunca consegue chegar em 7. E é o número de Deus, o número completo, da perfeição, da divindade. E o número 6 é o número da derrota. Ele está sempre tentando atingir a perfeição e sempre está sendo derrotado, tá bom? Portanto, 666 é a tríplice repetição de 6. É o número de homem. O homem foi criado no sexto dia, tá certo?
E esses sistemas aqui são originados do homem, junto com parceria com Satanás. Esses sistemas da besta do mar e da terra, tá bom? Então, que indica o que pode ser chamado de completude da incompletude pecaminosa encontrada na besta. A besta sintetiza a imperfeição conquanto parecendo ter alcançado a perfeição divina. Olha aí, que interessante. Parece ter alcançado a perfeição divina, porque seria o número de Deus 7, 7 e 7, né? Enquanto a besta 6, 6, 6 nunca consegue ser aperfeiçoado. É uma imitação do próprio Deus, propriamente dito. Quando os cristãos resistem com sucesso ao engano da besta, eles evitam ser identificados com a essência do seu nome, que é a imperfeição personificada, porque ser identificado com o nome de alguém equivale a participar do caráter dessa pessoa. Não é? Como eu digo, eu sou cristão. Eu estou dizendo o quê? Eu participo do caráter de Jesus, de Cristo. Eu sou um pequeno Cristo, eu sou imitador de Cristo. Entendeu? Quando nós dizemos nós somos calvinistas, por exemplo, eu creio no sistema bíblico reformado que foi reorganizado, né, por João Calvino. Eu creio que Deus elegeu, eu creio na graça irresistível, e por aí vai. Entendeu? Quando identificamos com o nome, é porque acreditamos em alguma ideia, né, difundida por aquele nome, tá bom? E assim, irmãos, esse 666 simboliza com o nome da pessoa, ideologia, ideológico, as ideias daquela pessoa. A besta é o supremo representante da humanidade, não regenerada, separada de Deus e incapaz de alcançar a semelhança divina, mas sempre tentando, né? Os seres humanos foram criados no 6º dia, mas sem o 7º dia do próprio descanso, sem o 7º dia do próprio descanso de Deus, que Adão e Eva foram designados a cumprir. Eles seriam imperfeitos, incompletos sem o 7º dia, de fato, né? O Tríplice 6 enfatiza que a besta é imperfeita, ela não consegue atingir o próprio Deus, tá bom?